Programa não indicado para menores de 16 anos. Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados, e hoje com a última parte do papo sobre a série Demolidor. E nós temos André Panceiro, Cão que Atenta, Carlos Vasques, Edson Oliveira, Márcio Neves, Raoni Ferreira Ganda, Thiago de Porto Soares e Vinícius Schiavini falando da série e dando suas notas. E você pode mandar o seu comentário através do Twitter, @fala_série, no facebook.com/falasérie, no e-mail falasérie@dimensãonerd.com, no site dimensãonerd.com e no telefone vermelho da Combo, através do WhatsApp 11 9744 e o Combo. O Wilson Fisk, ao mesmo tempo que mostra o lado fraco dele, eu acho que de vários vilões que se apresentaram até agora no universo da Marvel, ele se mostrou como um dos mais perigosos mesmo. Mais do que o Loki era mais pela questão de ser um deus, né, um asgardiano, na verdade, e tudo mais. Mas de ser um cara essencialmente psicopata, em alguns momentos, eu comparo mais ao Coringa do Heath Ledger. Eu ia falar exatamente isso. E o Coringa, nas animações mais recentes, ele estava até muito caricato. As participações dele nas animações da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, o Coringa estava muito caricato. Aí, de repente, apareceu um Coringa cuja risada te deixava arrepiado, te deixava com medo até. E o trabalho do D'Onofrio permitiu a mesma coisa pro Wilson Fisk. Assustador. Também é bom a gente apontar o fato de que essa psicopatia dele não saiu do nada, né? Por conta, assim, ela foi criada toda a partir do processo da infância dele. Foi um puta de um trauma. Pode-se dizer que foram dois traumas, né? Um seguido do outro. Primeiro tem a questão do pai, e depois tem aquele negócio da mãe abraçar ele, que você pensa assim, não, ela vai consolar. E ela só fala, pega a serra. Foi o momento Bates Motel, né? A gente não sabe se por algum acaso, lá pelas tantas, ela já estava cansada de apanhar do marido, se por algum acaso ela mandou um tremendo de um acidente, o cara tá morto, vou proteger meu filho. Eu concordo com a questão dela, vamos dizer assim, tá cansada, né, dos maus tratos. Mas naquele momento aí que o menino precisava de um apoio do tipo, né, meio assim, mãe, eu fiz um negócio muito errado. Em vez dela, né, fazer o lado, calma, filho, tudo vai ficar melhor, ela fez agora eu sou sua cúmplice. Vamos Edson, o irônico disso tudo é que se você for ver o desenrolar da trama da família Fisk, o mais normal ali da casa é o pai. Perturbador. É o que pelo menos tem um estereótipo mais próximo do normal. Realidade. Não pode não ser agradável, mas humanamente falando, é o mais normal. É o menos esquisito, né? Agora nós vamos falar da série. Eu vejo a temporada dividida em dois arcos. O arco dos russos, dos episódios 1 a 6. Aí há o episódio do Stick, que é uma quebra. O Stick é um negócio mega isolado. E depois o arco do Rei do Crime mesmo, do Wilson Fisk, do 8 ao 13. Divide bem. É uma boa decisão. Faz sentido. O episódio do Stick é tão isolado, mas tão isolado, que o ponto principal da trama ninguém sabe, ninguém viu. Eu achei bizarro isso, cara, porque assim, o Stick falaram lá do Céu Negro. Aliás, alguém sabe de quadrinhos e se essa referência existe? Porque eu não lembro dela não, cara. Eu também não lembro, não. Será que não é uma ponta pra Inumanos? Não, acredito que não. Como tinha envolvimento direto no Buu, pode ser duas coisas. Poderiam ser duas coisas. Primeiro, podia ter alguma relação com o Loom. Mas eu pensei que não, porque se tivesse qualquer coisa relativa com o Loom, estaria em Kunlun. Já eu acho que ele é o seguinte: no tentáculo tem uns assassinos lá mega fodões. E eu acho que esse céu negro, vamos dizer assim, eu não lembro o nome do assassino em si.
em que eles faziam o seguinte, tipo, o cara já tinha morrido há não sei quanto tempo, e eles pegavam o espírito dele e traziam pra dentro de um corpo. Então, na minha opinião, eu acho que esse céu negro seria tipo assim, um receptáculo pra dos espíritos do tentáculo. Chuck. Pode ser Chuck. Exatamente. Eu acho que pode ser alguma coisa relacionada ao universo místico mesmo, que eles vão deixar lá pra frente mesmo. E justamente por isso que eles não detalharam mais, né? Mas eu achei até bizarro, porque aí depois o Stick fala, não, eu peguei ele, eu matei. E tipo, não mostra, né? Nem isso mostra. Eu até achei que isso era um gancho, que na verdade assim, ele falou que matou, mas não matou porque alguma coisa importante. Mostra o Nobu dizendo que mataram o Céu Negro. Mas... então, aí depois mostra quando o Nobu fala mataram o Céu Negro, eu falei, não, mataram mesmo. Porque na hora do episódio, a impressão que você tem é que aquilo vai virar um gancho, né? Que aquilo vai aparecer lá na frente, não, ele não matou, porque na verdade eles vão, sei lá, usar o Céu Negro pra alguma coisa. E não, depois o Nobu realmente fica puto porque mataram ele. A menos que seja uma morte dúbia, daquelas de tipo, ele abduziu a criança e fez parecer que tinha acontecido algum acidente e ele pareceu que morreu. Mas não viu. Foi off, foi em off isso. Eles falam que tem outros, que são raros, mas existem outros céus negros. Exatamente. Então é bem provável que no Punho de Ferro, provavelmente, eles voltem a usar isso. E aí fica que nem o negócio da Gal, fica aquela coisa de não vão revelar o místico ainda, mas ele já tá presente. Então, tipo, ele já existe, só que ainda não foi usado. Então fica lá, quase usa, e aí vai ter um momento que todo mundo vai lembrar disso. E de repente temos aquilo tudo que foi implementado na fase 1 alcançando a maturidade, né? Exatamente, não vai ser de repente aparecer um universo místico. Não, ele já tava aí, só não tinha sido explicado. Então, esse episódio do Stick, ele é uma quebra mesmo do que tava rolando. Tanto que depois é falado que o Demolidor, né, o diabo da cozinha do inferno, não estava agindo há algum tempinho. Então houve essa parada como um arco de quadrinhos mesmo. Teve 6 episódios, 6 edições, vamos dizer. A 7ª com outro desenhista meio filhinho, e aí o segundo arco, né? O arco dos russos, eu não acho que os russos eram, vamos dizer assim, inimigos o suficiente. Eles serviram mais, ao meu ver, como introdução de toda a organização do rei do que propriamente... Eu acho... Eles foram meio didáticos nesse aspecto, né? Daí ensinar, olha, eles cuidam do transporte, a Gal cuida lá das dorgas e tal. Eu acho que os russos serviram um pouco como um inimigo um pouco menos complexo logo de cara, pra você conhecer o Demolidor, conhecer todo o negócio do Murdoch com o Fogg, com a Jessica Jones lá, com a Jessica Jones não, desculpa, com a Karen Page. Pra você conhecer todo o universo que vai se passar a série, primeiro coloca um vilão mais fraco, mas que já tá ligado ao que vai ser o segundo ato da série, assim, o segundo arco. Mas é legal que assim, mesmo sendo o vilão teoricamente mais fraco, mas eles também não deixam de dar algum desenvolvimento, né? Não, eles são legais, eles não têm uma trama tão complexa, por exemplo. É isso, sim, mas ainda assim, eles têm alguma trama, faz sentido. Aquele flashback que mostra eles na prisão, os dois, como eles escaparam da prisão. Aquilo é muito foda. Aquela cena das costelas que é só pra falar, né? Isso aqui não é filme pra toda a família. Exatamente. Dá pra fazer um comparativo com o próprio Agents of S.H.I.E.L.D., né? Porque os primeiros episódios da série eram basicamente eles procurando por artefatos e por seres com poderes. Mas não tinha assim eles não estavam enfrentando a Hydra, não tinha um inimigo assim, poderoso com relação a S.H.I.E.L.D. Até por causa que eles estavam na bonança, né? Tudo foi pro espaço quando veio o segundo filme do Capitão América, né? Que deu a quebra da S.H.I.E.L.D. Exatamente. Aí mudou completamente a série. Foi uma outra pegada. Aliás, a Sky e o Matthew Murdock estiveram no mesmo orfanato. Sim. Pouca gente é verdade. É verdade. É o mesmo. Eu só fui saber disso depois de ver guia de referência, porque eu acho que ninguém no mundo guardou qual que era o nome do orfanato da Skyler e prestou atenção em qual que era o nome do orfanato do Matt Murdock o suficiente como pra fazer a ligação, né? Sim. E aí, quando chega no arco do rei, que aí tem a Helena Cardenas, aí tem as mortes, enfim, você não precisa que te ensinem nada sobre o que cada um faz. Ele cuida do dinheiro, ela cuida das dorgas e não sei o quê, porque tudo isso já te foi ensinado no primeiro arco. O segundo arco, ao meu ver, é puramente confronto. É a trama correndo, na verdade, né? É a trama que corre. Ok, você já entendeu tudo. Bora! Antes era meio modo tutorial.
Então, eu falei, o primeiro arco foi isso, eles colocaram um vilão relativamente simples, apresentaram o universo, tudo que tinha que explicar, onde se passava tudo, quem eram os personagens, eles explicaram no primeiro. No segundo, a trama se desenvolve. Sim, a trama corre, né? A trama segue no segundo eles enfiaram uma hashtag partiu bem grande. Mas vale lembrar, é importante até colocar que assim, apesar de você ter esse modo tutorial dessa primeira parte, em nenhum modo isso fica assim de jogado, ridículo. Aquelas ações fazem sentido. Não é, sei lá, você tá dando a origem do cara, então você tem que parar e contar tudo. Não, as ações já estão em movimento. Eles ainda não aprofundam nesses detalhes, mas já te dá o suficiente para fazer a ligação de uma forma orgânica, né? Você percebe que tem uma separação, mas não fica destoante, né? De um lado e o outro da série, né? Sim, não fica um negócio parado mesmo, né? A série começa com ele só batendo e bandido, né? Depois, na sua atuação como advogada, é que ele começa a perceber que tem algo mais por trás e por cima de tudo que está acontecendo ali. Aliás, você falou dele batendo em bandido, deixa eu fazer já que a gente entrou na parte da série, fazer um adendo aqui. Olha, o coreógrafo da série está de parabéns, cara. Agora, você acredita que tem gente que tá achando as lutas nhé? Você tá achando que elas são coreografadas? Que elas são telegrafadas? Aliás, eu vou te dizer, cara, as lutas, elas estão perfeitamente coreografadas porque considera-se também o seguinte detalhe. Você pega uma luta normal de pessoas, eu vou colocar aqui pessoas normais, pessoas comuns, entendeu? Então o sujeito tá lutando com mais de um, então, por exemplo, ele tá batendo num cara, vem outro por trás dele, ataca ele e ele, tipo, é pego. O Demolidor, ele pode ser cego, mas como ele tem todos os sentidos, ao contrário de uma pessoa que tem visão, ele tem consciência de tudo que tem à volta dele. Então, o cara tá brigando com um sujeito aqui, um outro vem por trás dele, ele desvia no momento exato e bate no cara, e tipo, isso faz sentido dentro da série, porque o cara tem a noção completa do que acontece. Ele tem, vamos dizer, ele não tem uma visão normal, mas ele tem quase uma visão de 360 graus. Ele tem uma percepção em 360 graus. Exatamente, ele tem uma percepção completa do ambiente à volta dele. E isso, inclusive, faz sentido um cara, mesmo um sujeito, ele teve um treinamento alto com stick, mas faz muito mais sentido um sujeito desse poder bater em 4 caras. Porque eles vão achar que estão em vantagem, na verdade não estão. Ele tem a vantagem. Em volta e meia ele pega alguma coisa assim do chão, uma arma de alguém, ou um bastão, um tijolo, aí ele tá vendo que o cara lá de trás, que ele tinha derrubado momentaneamente, tá levantando, ele já joga alguma coisa na cabeça dele pra tentar atrasar ele. Aliás, você percebe que as lutas são mais viscerais, vamos voltar aqui a falar do visceral que a gente mencionou do Rei do Crime, por causa que o pessoal demora pra cair, é tipo vida real, né? Ninguém desmaia com 2 soquinhos. Exatamente. Agora, assim, acho que a epítome de tudo isso que a gente tá falando é a famosa cena do segundo episódio no corredor, né? Sim, quando o Demolidor vai resgatar uma criança que foi sequestrada, e aí que ele tem que enfrentar, acho que 6 russos de uma vez. Acho que são 8 ao todo, não sei. Eu não lembro. E ele tá ferrado, por causa que ele tinha já começa com ele estrupiado e sido atendido pela enfermeira. Ele espanca todo mundo, assim, a prestação, diga-se de passagem, né? Porque os russos, eles estão divididos em 2 salas, ele cai na porrada com uma galera em uma das salas, aí o resto da galera vem correndo e não dá muito tempo porque ele já joga uma porta em cima de alguém, e aí ele já voa micro-ondas, voa micro-ondas, e tipo, ai que lindo, lá vem um negócio, pá, sabe? Eles não fazem uma luta assim que seria coreografada no sentido de um Jackie Chan. Tá muito mais pro Bruce Lee, por exemplo. Sim. E é legal, assim, a filmagem da cena, que todo mundo inclusive lembrou da famosa cena lá do Old Boy, né? Porque ele é filmado para parecer um plano sequência, né? Tem uns cortes ali escondidos, mas a ideia é tudo dar aquela impressão de continuidade, né? Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era por sequência. Aí eu revi de novo e dá pra sacar, mas é a mesma pegada do Hitchcock lá no Festim Diabólico, né? Ou do Birdman. Isso. E é legal que assim, e ele também usa o que aparece na tela e o que não aparece, porque tem hora que o Demolidor ele entra dentro de uma daquelas salas, a câmera continua do lado de fora, você só vê um cara voando pra fora.
entendeu? Uma porta voando, Uma né? porta que vem a porta e 2 caras juntos. Exato. Então, assim, é extremamente bem feito, cara. É impressionante. E aí a gente tem que falar uma coisa da série, assim, que é importante, é que ela tem uma cadência boa. É uma série que não perde, assim, ela não deixa a peteca cair. Ela tem momentos de relaxamento, ela tem momentos de atividade, ela tem momentos de conflito, tem momentos de angústia, mas isso tudo não é, como é que eu posso dizer, não é exagerado, né? Não é uma coisa assim que... Deixa eu traduzir pra você, Raoni. Raoni. Não tem encheção de linguiça. Isso. O mais próximo de encheção de linguiça a gente já falou, que é o episódio do Stick. Mas mesmo assim, ele ainda faz desenvolvimento de personagens. Ele ainda explica um aspecto sobre o Matt Murdock. Ele ainda dá um gancho para alguma coisa assim que a gente já desenhou aqui. Então, a cadência dessa série é uma coisa assim que é praticamente uma aula de roteiro para quem quiser ficar sabendo para séries. Sim, e eu acho que o fato de ser uma série que saiu de uma vez só pro Netflix ajuda muito nisso, né? Porque eles já fazem o roteiro e eu acho que eles não têm muito, tipo, um número de episódios que eles têm que cumprir. Eles fazem ali... Tem 13. Tem gastos. Não, mas acho que assim, por exemplo, uma coisa que eles não têm, e isso é muito legal, ele não tem a preocupação de assim, eu tenho que mostrar dentro do mesmo episódio o personagem principal como ator, para ele poder atuar, mas também tem que mostrar o herói, porque é a série do herói, aí eu tenho que também dar tempo de tela para os personagens principais, mesmo que ele não tenha esse foco, e aqui não, né, cara, você tem episódio inteiro que é centrado, você tem aquele episódio ali do meio, um pouco antes do episódio do Stick, que é o episódio que o Demolidor tá preso lá dentro do armazém abandonado, cara. O Matt Murdock não aparece uma única vez naquele episódio, é só ele com a máscara o tempo todo, entendeu? Que se numa série normal você nunca ia ver isso acontecer desse jeito, cara, numa série pra televisão convencional. Nenhum protagonista de série ele ia se sujeitar pelo tipo assim, nem que fosse aparecer no flashback, entendeu? Mas ele iria querer aparecer o rosto dele. Em compensação, o episódio já falado, o Nelson versus Murdock, ele quase não aparece de Demolidor. Sim, exatamente. Aí você não tem também essa preocupação de, eu preciso mostrar ele com a máscara de herói, atuando como herói. Não, se não faz sentido pra história nesse momento, eu não vou mostrar. A outra vantagem desse tipo de produção da Netflix é que ele não precisa se preocupar em medir a audiência pra ver como é que ele vai, às vezes, mudar a ordem de episódios, às vezes mudar algum episódio, não. É verdade. Dá um lotão inteiro, então tem que agradar do início ao fim e seja o que Deus quiser. Aí eu te falo, assim, fazendo um paralelo com as produções nacionais, né? Eu poderia dizer que essa produção do Netflix, ela é similar a como se fazia novelas antigamente na Globo. Você tinha toda uma história já desenhada, toda uma história já conceituada, né? E ela só era subdividida, né? Ela só era reescrita para caber em determinado número de capítulos. Hoje em dia, na Globo, eles fazem a história se desenvolver conforme a resposta do público. E isso é uma coisa assim que muitas séries de canais de TV paga acabam fazendo também. E é um pecado porque, fazendo uma comparação com o universo cinematográfico da Marvel, né, os filmes que a gente teve de pedra fundamental foram muito bons. Agora, alguns deles não funcionaram bem. Por exemplo, eu costumo citar o Homem de Ferro 2 e o Thor como dois filmes que só serviram para conduzir histórias e para usar elementos para conduzir o universo cinematográfico, porque eles sozinhos, como filmes, não funcionam, entendeu? Eles foram escritos em torno de elementos do universo cinematográfico. Concordo. Eles não foram, assim, eles foram trabalhados para tentar fazer alguma coisa funcionar, né? E isso a gente não sente no Demolidor. E é o ponto que eu falo que o universo cinematográfico da Marvel, e agora, como eu já citei lá no início, a gente pode chamar até de universo audiovisual da Marvel, né? Esse universo está chegando a uma maturidade muito interessante e é um modelo de negócio muito bom. E a gente não está enxergando lá no lado da distinta concorrência, né? A gente não está enxergando isso exatamente porque eles ainda não chegaram a esse nível de maturidade que a Marvel está fazendo. Prelúdio rápido, eles não chegaram lá também porque a Warner é uma guerra de egos maior que em qualquer outro estúdio, mas enfim. E o problema da Warner é que é tudo independente. Então Gotham tá num canal, a Arrow e Flash tá em
em outro, o Constantine tava num terceiro, os filmes não tem nada a ver com as séries, é tudo dependente, então não tem como você ter uma conexão de que te prenda a querer acompanhar tudo ao mesmo tempo. Aliás, que tristeza, cara, eu terminei de assistir Demolidor, e aí bem no mesmo dia que colocaram Demolidor, colocaram na segunda temporada de Arrow no Netflix. Então eu terminei de ver Demolidor e comecei a ver a segunda temporada de Arrow. Parece novela, né? Depois você bate numa deprê, cara. Você tem que muito aceitar, tipo, não, é outra coisa. Vamos entrar no clima dessa aqui, porque senão, se eu ficar pensando em Demolidor, eu vou embora fazer outra coisa. Não, o Arrow é mais aventuresco, mas é outra pegada. É outra pegada, se você completamente diferente. Se você for querer... Não dá pra emendar um no outro, cara. Se você quiser levar o espírito de um pra assistir o outro, você não vai gostar de nenhum dos dois. Sem contar que você vai estragar um dos produtos. O que vocês acharam da abertura da série, cara? Pra mim é sensacional. Eu adorei a abertura. É muito boa. Demais. Muito boa. Eu gostei bastante. Ela me lembrou um pouco a abertura de Constantine, assim, a temática, a música em si, né? Nem tanto o visual. E as duas aberturas são aberturas que me agradaram muito, assim, são bem impactantes. Do Constantine lá, aquela visão infernal, e a do Demolidor, o sangue, né, pintando a cidade. É bem impactante aquilo. Não só o sangue, né, que você vê os elementos de Nova York clássicos, a ponte, os prédios, tudo, mas principalmente porque, além de ser um sangue, a impressão que dá é como se aquilo também fosse o sentido de radar dele, né? E aquilo é o jeito que ele... Uma forma que ele poderia enxergar o mundo, né? Que tá aí, isso é uma outra coisa que eu gostei também. Não é só que eu gostei lá do filme lá, do Ben Affleck. É a forma como eles, visualmente pra gente, audiência, representam como ele enxerga, né? Como é que ele percebe o mundo, né? Com suas chamas. E isso, cara, eu achei legal, porque assim, eles mostraram uma única vez como né? Que é justamente o nome do episódio, né? World on Fire, né? Isso. E não precisaram repetir, cara. Tipo, aquilo foi uma forma poética de mostrar e acabou, né? Mas a forma também de enxergar o mundo ao longo da série também foi uma forma muito bem colocada. O design de som nesse aspecto da série também foi muito bem feito. Então você percebe, por exemplo, que ele sabe que se alguém está mentindo ou não pelo batimento cardíaco. Sim. Então, ele vai explicar isso lá na frente na série, mas assim, ele explica, acho que pra Night Nurse, né? Pra Claire. Só que antes disso já mostra ele usando isso e você não precisa entender como é que ele tá fazendo. Eles simplesmente colocam o som do coração da pessoa e você saca. É bem sutil quando ele tá lá, ele e o Fogg com a Karen lá na delegacia, e eles estão conversando, sei que ela tá falando, e de repente você começa a escutar aquele tum-tum, aumentando, né, e aquele coração, aquela batida calma, e ele percebe, ela tá falando a verdade, então vamos pra ela. E não é didático, né? O pessoal, tipo, ele não ofende a inteligência do espectador. Ele faz daquela forma e ele sabe que o cara, a pessoa que tá assistindo vai sacar o que está acontecendo. Aliás, tem uma outra cena também que é bem sutil e, vamos dizer assim, ele mostrando as habilidades dele sem mostrar ao mesmo tempo, quando ele tá com o russo e ele tá com a Claire no telefone e ele precisa estancar o sangue. E ele fala assim, tem que tirar a bala. Ela fala, não, se você tirar a bala vai aumentar a hemorragia. Você tem que arrumar alguma coisa para cauterizar a ferida. Tem alguma coisa? E aí ele pega e fala, tem uma caixa de ferramentas e aí tem duas tochas, tem 2 achotes lá dentro. Ela falou, então pega. E aí ele levanta e a caixa está do outro lado da sala. Ele vai lá, abre a caixa, ele enfia a mão dele e pega a tocha. Não, ele numera. Tem pregos, tem parafusos, tem isso, tem uma caixa de ferramenta com 2 sinalizadores dentro, tem uma não sei o que lá. E o lance da bala é até engraçado que ela fala, não, você anda vendo muito... Ela fala, você anda vendo muito filme. Não é igual no cinema, ele. Eu não vou ao cinema. Isso é muito bom. Mas assim, o negócio da visão do Demolidor, né, por assim dizer, é algo que eu critico muito no filme do Ben Affleck, mas nessa série eu achei que eles fizeram bem. Porque o problema que teve no filme do Ben Affleck é que eles repetiram demais esse componente. Esse efeito, né? Esse efeito. Ele foi colocado demais para uma coisa que não era necessária, né? Assim, foi praticamente como tentar botar o público dentro dentro do Demolidor, mas
assim, não funciona, sabe? Não serve bem, assim, fica muito mais um showcase dos efeitos do que exatamente aquela coisa assim de botar o público no point of view, né? No ponto de vista do Demolidor. E isso na série a gente não tem, a gente não sente. Acho que a diferença de como o Matt Murdock vê o mundo do filme pro seriado é que no filme fica parecendo como se fosse um radar de morcego, não fica muito legal. No seriado a coisa é mais plausível. Não. E outra, né? Porque é uma somatória de sentimentos, não é só o som, o eco. É uma somatória de sentidos. De sentidos, é o que eu ia falar, justamente. No filme é só som, praticamente. Aqui não é cheiro, que ele fala até legal quando... Temperatura, sensações, diferenças de temperatura, né? Que ele percebe, aí ele sabe se tem uma pessoa aqui, uma pessoa ali, o cheiro, ele sabe se é um ou se é outro, e vários fatores. Legal quando o russo tá chegando, ele tá lá no terceiro andar ainda, ele fala, tá usando perfume tal, né? Inclusive tem uma parada que no filme eles falam que é da chuva, né? Que ele adora quando chove, porque ele que nem se estivesse enxergando. Eu já ouvi gente falando que isso daí é viagem total, que tipo, o cego quando chove é o inferno, ele não consegue mais... mas a gente tem que levar em conta que ele tem os sentidos hiperapurados, então se ele consegue perceber cada micro vibração das gotas, é como se estivesse enxergando as pessoas no máximo detalhe possível. Não. E dessa forma, dessa comunhão de sentidos, desculpa o trocadilho, faz todo o sentido do mundo que ele enxergue tudo ao redor dele como se o mundo estivesse em chamas. E é legal isso daí de ter muitos sentidos pro cego e inferno, mas é que no caso dele, ele recebeu o treino pra isso, né? Tanto que no episódio do Stick, que aparece ele criança, ele tá na merda ali, porque tem um monte de coisa vindo, e o Stick que ajuda ele a perceber um por um, a separar ali o joio do trigo, né? Eu lembro, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, tem até um episódio nos quadrinhos, acho que foi quando, lá no Avengers vs X-Men, que acho que a Psylocke tenta entrar na mente dele e ela se fode inteira, porque tem um monte de sensações que vem tudo de uma vez na cabeça dela, né? Não tem uma referência gráfica pra nada, né? Exato, e ela se ferra porque ela não consegue lidar com toda a carga de sentidos que ele recebe, né? Só voltar um pouquinho com relação ao negócio da chuva. Nos quadrinhos, acho que foi anos 90, tem uma história em que acontece o seguinte: eles estão procurando um cara, os bandidos estão procurando um cara, e o Demolidor se enfia no meio dos bandidos. E aí os caras ficam assim, não, teve não sei quem do outro lado da cidade lá, tem uma dica de que o cara pode estar lá. E aí ele pega e fala, putz, é melhor, e tá ameaçando chuva. E ele fala assim, é melhor a gente encontrar ele antes que comece a chover. Ou você fala, qual é o seu problema? Você tem medo de água? Aí ele só fala assim, não, eu não gosto de chuva. E aí quando ele encontra o cara no final, que vai ter a luta final, começa a chover. E aí fala assim, que quando chove, os sentidos dele ficam sobrecarregados, e ele se perde no meio da chuva. Então aquela coisa poética do filme do Ben Affleck, nem nos quadrinhos não encontra respaldo, sabe? Pois aí esse é o ponto que eu viro pra vocês e falo que eles exageraram demais no filme. E na série acabou que a gente comprou a ideia, né? A gente comprou a ideia. Eles não se perderam tentando insistir muito num determinado recurso. Pelo contrário, eles usaram na medida certa. Tanto que ele chega a falar pra Claire, né? Ela fala assim, mas você enxerga? Como você enxerga? Como você sabe? Ele fala assim, eu simplesmente sei. Ele falou, eu sei das coisas, né? Ele não dá um detalhe específico. Você fala, eu sei das coisas. Aliás, uma coisa que eu quero comentar da série, chega a ser irônico, a série que o protagonista é cego, a fotografia da série, eu acho, assim, em certos momentos eu acho espetacular. Tem a cena do corredor, que a gente já comentou, mas tem a cena lá do chinês cego também, que tá lá no banco de trás, e a câmera tá do ladinho dele ali, girando, devagarinho, gira para um lado, gira para o outro, aí ele aparece um lado, aí quando a câmera volta ele já não tá mais ali, ele tá atrás, e as coisas começam depois para começar a acontecer. Eu fico aquela cena assim, caramba, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu fico aquela tensão do que vai acontecer só por causa da fotografia. Vocês separaram na série a referência que eles fazem a Electra? Sim. Faz uma menção rápida lá. Muito boa, muito boa. Aliás, eu fiquei tão feliz que a série não usa nem a Electra, nem o Mercenário. Tem um cara que dizem que é o Mercenário e tal, mas eu falei, opa, lembraram que existem outros personagens que você pode explorar.
O rei não tem jeito, o rei é o rei de Nêmesis, né? Sim, mas é legal eles deixarem isso depois, porque também são personagens muito importantes pra você colocar tudo de uma vez, né? Pra se abraçar o mundo com as pernas, né? Então é legal eles trabalharem, vamos trabalhar primeiro o rei, que é mais importante, vamos colocar alguns personagens adicionais aqui já do universo dele, vamos preparar o caminho, e a gente explora isso daí mais pra frente, né? Uhum. E entre esses personagens, o Melvin Potter, né? Que nos quadrinhos tem uma baita participação, e na série também. Sim. O Alfaiate. O Alfaiate. Agora nós vamos falar dos gibis, obviamente. O Homem Sem Medo, do Frank Miller e John Romita Jr. é uma influência. E eu diria que Demolidor pai, do Joe Quesada, também. O relacionamento dele com o pai dele, ao meu ver, mostra muito mais como foi trabalhado nessa minissérie do Quesada do que mesmo o trabalho do Frank Miller. O Frank Miller sabe fazer umas coisas com um tom pesado, sombrio, até no ar, mas esse relacionamento do pai e do filho, o pai como um cara esforçado, e ele decide não entregar a última luta sabendo que ele ia se ferrar, mas queria que o filho tivesse orgulho, e essas coisas todas, eu vi muito isso na minissérie Demolidor Pai, foi publicada no Brasil. Ela atrasou um bocado pra sair, porque, né, o Joe Quesada não é o cara mais rápido do mundo, mas eu vejo muito nisso. Então eu quero saber, vocês concordam? Vocês discordam? Tem mais algum gibi que a série usou como referência? O arco em que o Frank Miller começa a escrever o Demolidor e começa a criar um universo mais coeso pro Demolidor inteiro ali é bem interessante. Inclusive, um pouco antes da queda de Murdoch, que é a história do retorno da Vanessa. Não sei se vocês estão cientes dessa história. Que a Vanessa sofre um atentado e ela desaparece. Ela é dada como morta, desaparece e tal, né? O rei do crime fica pior do que ele já é. E aí ele tem um candidato a prefeito de Nova York que tá na mão dele. E o cara tá pra ganhar a eleição. E é nessa história o Demolidor... primeiro que alguém tinha fotografado uma mendiga, que ela tinha chegado diante do prédio do rei do crime e foi rechaçada, e tinham reconhecido que ela era Vanessa. E que ela tava vivendo nos esgotos. E aí o Demolidor vai atrás dela, né? E ela tá com uma espécie de tribo lá que vive no esgoto. E o Demolidor entra, entre aspas, salva ela. E a história termina com o candidato a prefeito sendo eleito. E aí o Demolidor chegando diante da mesa do rei e jogando o anel da Vanessa em cima da mesa. Aí ele meio que fala assim: você vai mandar ele renunciar ou você nunca mais vai ver Vanessa. E o rei, que estaria com o prefeito, com Nova York inteira na mão dele, ele manda o cara renunciar. Então por aí, nessa história, você vê a influência que a Vanessa tinha no rei, mesmo à distância, vamos dizer assim, né? Eu mal posso esperar pro arco, né, sei lá, a 5ª temporada de Demolidor, quando aparece o filho do Wilson Fisk, que decide derrotá-lo usando o nome O Rosa. Não. Peraí. Como é que é o nome? O Rosa. Uia! E que se vier pra série vai ser o Antônio Bandeiras fazendo. E que também já apareceu pra caramba nas histórias do Aranha. Eu ia gostar se aparecesse na série do Demolidor o arco do Kevin Smith, que tem a morte da Karen Page, e o aparecimento da mãe do Matt Murdock. Uhum. O Diabo da Guarda? É. Que esse nome já é sensacional, né? Bom, que outros gibis que nós podemos indicar aí, além, por exemplo, do Diabo da Guarda, além dos trabalhos do Frank Miller? Eu, na verdade, eu recomendo pra todo mundo Bendis Malive. A fase do Brian Bendis, eu acho, assim, essencial. Mas aí eu lembro de uma piada que eu vi na revista da Mulher-Aranha. Ela encontra o Ben Urich, e aí ele fala: eu sou o Ben Urich, nós já nos encontramos. Ela já? Em uma das festas, eu não sou o Demolidor que o Matt Murdock fez. Ela, qual delas? Você fez lembrar de uma história, bom, eu não lembro quem escreveu, mas eu lembro que o desenho é do Maliv, em que tá naquela situação, a identidade foi revelada e não sei o que. E aí o Demolidor vai entrar no apartamento, o Matt Murdock vai entrar no apartamento, e aí ele fala assim: pô, tem alguém aqui, né, ou alguém esteve aqui. E aí ele chama a polícia, pra não ter que bater em alguém e falarem: olha, ele é realmente o Demolidor. Aí os policiais vêm, não tem nada demais e tal, não sei o que. Aí um dos policiais vira pra ele e fala assim: a propósito, eu queria agradecer, você me salvou 2 semanas atrás. Ele: não era eu. Então, de qualquer maneira, eu queria te agradecer mesmo assim. Ele já disse que não era eu. Aliás, é muito boa essa história que manda um assassino que é um cara que já tinha trabalhado na SHIELD pra matar, a princípio pra matar, você pensa, né, que para matar o Demolidor, mas é só pra distrair. E aí o cara tá, sei lá, a 2 quarteirões de distância, né? E aí quando ele atira, o Matt Murdock simplesmente desvia, né? Ele tira a cabeça.
Aí ele fala, pô, meu, tá a 2 quarteirões de distância, ele não tem, né? Os cientistas dele não podem ser tão bons assim, né? Aí eles têm uma mini briga e tal, não sei o quê. No final da história, o cara tá assim, né? Ele vai gravando o que ele tá fazendo. Ele fala assim, bom, agora estou aqui a 14 quarteirões de distância, usando um rifle que não sei o que, bababá, e dessa vez não tem como. Aí o Matt Murdock vira a cabeça na direção deles e dá um sorriso. Só falta ainda botar as mãozinhas do lado da boca, lero. Puta, não, o pior não é isso. O pior não é isso, que enquanto o cara tá fazendo tudo isso, o Matt Murdock vira pra ele e dá um sorriso, né? Peraí, ele me viu? Quer dizer, ele sabe que eu tô aqui? E por que ele tá sorrindo? Aí atrás dele tá o Nick Fury com uma equipe inteira da SHIELD. O Matt Murdock tava realmente extraindo o cara pra ele ser pego. Tipo assim, tem alguém atrás de mim, né? Exatamente. Atrás de você. Ai. Bom, agora eu quero que cada um de vocês dê uma nota de 0 a 10 pra série e o porquê dessa nota. Vamos começar pelo André. Cara, eu dou nota 10. Tem coisa, ela não é perfeita, mas eu ainda assim eu dou 10 porque eu acho que ela é a maior adaptação de quadrinhos já feita. Então pra mim isso já merece um 10. Carlos Vasquez. Cara, meus argumentos são os mesmos que os do André, mas eu vou dar 9,5. Eu ia dar 9, mas é bom pra caralho. Mas aí 10 também não, porque também não é um... Por mais que a gente tente falar que sim, não é um Breaking Bad ainda. Então acho que 9,5. 9,5 porque é foda pra caralho. Márcio. A minha nota também vai ser 10. Eu sei que ela não é perfeita, mas eu ainda tô tão empolgado, assim, é tão recente, tá tão fresco na minha memória, que qualquer defeito que ela possa ter, assim, de, sei lá, de roteiro, de argumento, de produção, cenografia, que seja, não foi suficiente pra me chamar a atenção. Então, eu não consigo achar um defeito, né? Eu sei que tem, eu imagino que tenha, mas eu não consigo apontar um que seja. Então, eu tenho que só dar uma nota 10. Cão que atende. Olha, eu também dou 10 porque a história ela é sólida, ela é coesa. Ela é muito bem contada e ela é como se fosse uma iguaria. Você não pode digeri-la de uma só vez, assistindo todos os 3 episódios. Você tem que degustá-la, você tem que assistir um episódio por dia. Deixar ela estimular seus sentidos. Falou bonito. Portal. Bom, eu vou colocar aqui o meu monóculo e dar uma de babaca. Não, sério, gente. Assim, a minha nota, na verdade, pra série, eu ia dar 8, mas vou dar 8,5, tá? Como eu falei já atrás no programa, a única coisa que realmente me incomodou seriamente foi a atuação da atriz da Vanessa. E algumas falas ali no meio, cara, assim, de um modo geral, o roteiro é muito bem escrito, a história é bem amarrada, mas tem alguns diálogos ali que me incomodaram em alguns momentos, tá? Nada grave, entendeu? Mas não o suficiente pra eu, assim, declarar a perfeição. Mas, assim, é uma série muito boa pra mim. Assim, eu vou dizer, eu dou 8,5 pra uma série e eu daria, sei lá, acima de 9, o que eu lembro agora, Poderoso Chefão, que existe na minha lista de coisas, entendeu? Então, pra vocês terem noção, 8,5 pra mim é uma nota muito alta e eu vejo que ela tem possibilidade de crescer mais ainda, de ir além disso, né? Eu vejo que ela tem espaço pra crescer muito em cima disso. Eu adorei, também acho que é basicamente o melhor trabalho que já teve do universo Marvel de uma forma geral, né, de cinema, televisão, assim, ele foi talvez a obra mais consistente com essa adaptação de quadrinhos, mas ao mesmo tempo mantendo um pé no chão, né, mantendo uma narrativa coesa sem ser ligada também aos quadrinhos, né, tendo uma narrativa coesa por si só. Edson, você já votou? Não, ainda não. Então, sua vez. Então, eu dou um 10 da série. Nem eu. Pro pessoal que... eu já vi gente comparando com... não é um Breaking Bad, não é um Game of Thrones. Vamos dizer assim, Breaking Bad é um outro tipo de série. Game of Thrones é um outro tipo de série. Nós estamos falando aqui de série, queira ou não, é uma série policial? Sim. É uma série que tem um certo suspense? Sim, mas acima de tudo, é uma série da Marvel, de um personagem da Marvel. E da maneira como o personagem foi tratado, como a história foi conduzida, merece um 10. Se vai ter uma outra temporada, se for melhorar ainda mais, vai ganhar outro 10. Raoni! Falando que nem o avaliador lá das escolas de samba,
9.9, brincadeira, vai ser um 10 mesmo, porque eu admito assim que eu ainda não terminei a série, né? Eu tô gravando, vou falar a série ainda parado antes do episódio Nelson vs Murdoch, e até onde eu cheguei, cara, assim, eu fiquei com uma excelente impressão da série. Assim, tudo que eu já falei, tudo que eu já coloquei aqui, até os paralelos que eu fiz com o filme do Ben Affleck, já me serviu para convencer de que tem um admirável futuro pela frente e que não tem outra escapatória. A Marvel já sabe o que fazer com os super-heróis nas mídias audiovisuais. E a tendência deles é só subir, é só emplacar e fazer outros acordos grandes com a Netflix ou sei lá, vai que eles resolvem fazer uma ação no YouTube. Eles entenderam qual é a vontade que a gente tem nessa da internet. E isso só vai trazer benefícios para eles. Então, leva o 10 assim com louvor. Estamos esperando a próxima temporada. E vocês, Kiss? Olha, a minha nota, eu dou 9,5. Porque eu sou muito criterioso, muito chato pra dar uma nota 10. Mas a série tá o mais próximo possível da perfeição, eu diria. A direção dos atores tá impecável, a fotografia tá impressionante. Tanto o Charlie Cox quanto o Vincent D'Onofrio estão muito bons nos seus papéis. A série poderia ter um monte de atores medíocres que eles segurariam a onda e não tem. A série tem atores muito bons aí no meio. Então eu dou 9,5 por conta disso. Por ser uma produção praticamente impecável. Eu não gosto do ator que fez o Matthew Murdock quando criança. Eu, assim, não achei que casou pelo nível de profundidade que o Charlie Cox depois pôs como adulto. Mas é até entendível isso. Eu simplesmente não gostei. Agora, o Charlie Cox tá incrível e a Deborah Ann Wall, a Karen Page, ela tá fascinante. Ela fez uma Karen Page completamente diferente da Jessica de True Blood. E eu diria que, de certa forma, a primeira temporada é uma grande história dela. A primeira temporada, apesar de ser sobre a origem do Demolidor e sobre a questão do rei, o grande começo, o grande gancho vem dela. Aliás, vamos citar que a gente nem comentou muito sobre ela, sobre a Karen Page, mas tem uma parte no meio da série que meio que, vamos dizer assim, dá uma dica, né, para acabar acontecendo o que aconteceu com ela nos quadrinhos, né, que ela se tornar viciada em drogas, né? Verdade. Porque quando ela tá bebendo e ela chega e fala assim, que ela tá bebendo e a bebida já não é o suficiente. Que ela já tá pensando em algo mais forte. E tem um diálogo dela com o Ben Urich no seriado que o Ben ainda diz pra ela: eu sei do seu passado. Isso tudo tornou a série muito mais interessante por não ser só uma história de origem do herói. E como eu falei, eu adorei o fato de não ter a Elektra. Eu gosto dela, mas eu percebi que houve um esforço de roteiristas, de produtores, de todo mundo, de falar: vamos nos desviar o máximo possível do filme de 2003. E eu fico feliz que eles conseguiram isso. O Wilson Fisk é diferente, é um outro personagem. Como eu falei, ele é visceral. Quando ele mata as pessoas, é de uma maneira assim animalesca. Sim. Ben Urich que eu diga. E ao mesmo tempo, em alguns pontos, você entende o cara. Eu não tô dizendo que você apoia, mas você entende o Wilson Fisk. Foi isso que tirou o Lars von Trier de Cannes, você sabe, né? Porque em algum momento, por exemplo, ele fala: pô, você foi atrás da minha mãe, sabe? Ok, não precisava ter matado as pessoas por causa disso, é meio deselegante. Aliás, você notaram um certo racismo nesse ponto? Por quê? Porque um telefonema é feito, né, da mãe dele, e ela fala alguma coisa que você não sabe o que é, e aí ele vai atrás do Ben Urich. Supõe que a mãe dele falou assim: um preto esteve aqui. Ele olha assim: quantos pretos tem nessa série? 2. Não, mas vamos combinar que o Ben Urich já tava no radar dele, né? Sim. Não, mas o detalhe é que a Karen Page passa batida, né? É porque, na verdade, o Ben Urich gritou com o editor dele na frente de todo mundo falando sobre o Wilson Fisk e o que a mãe do Wilson Fisk teria revelado.
Sim. Pronto. E ninguém sabia que a Karen tava trabalhando com o Ben Urich, né? Então, ninguém do jornal, né? Ele tomou esse cuidado. Na verdade, quem sabia era o Wesley, né? E o Ben Urich não dedurou ela. Não dedurou a Karen. Sim. Ele pergunta, alguém mais estava com você? Ele fala, não. Então só teve a mulherzinha lá ligando. Olha, eu sou espiamã do Batman, ó. Ben Urich foi falar com a mãe do Fisk. Quem é Ben Urich? O preto. Ah, tá. Ele levou o líquido de caipim. Meu Deus. Já pensou um demolidor feira da fruta? Bom, vamos para as considerações finais. Raoni Ferreira Gander, como que as pessoas te encontram pelas interwebs? Bom, vocês podem me encontrar agora no Fala Sério, de vez em quando eu vou voltar aqui, né? Eu estou geralmente no DN, quando rola a participação, mas todo mundo pode me ver no Facebook, na página Um Cineasta Sobre Duas Rodas. Eu faço lá as minhas críticas. Eu estou pretendendo, inclusive, escrever a respeito do que a gente falou aqui no Fala Série, para falar da série do Demolidor, né? Mas eu costumo fazer mais críticas de cinema, né? Minhas críticas mais recentes foram dos 2 filmes do Percy Jackson. E é basicamente isso. Quem quiser ouvir minha voz, vem pra Combo. Quem quiser ler o que eu escrevo, vai lá no Cineasta Sobre Duas Rodas, www.facebook.com/Um Cineasta Sobre Duas Rodas. Ok? Abraço! Cão que atenta o seu recado, você tem 25 segundos. Ouça o momento com o Cateta na Dimensão Nerd. Acesse meu blog no Mundo Cão no canal, isso é legal. E vai na minha página e curta minha fanpage no Facebook. Pô, consegui. Tá ficando bom nisso, Esquias. Tá ficando bom? Tá ficando bom. Carlos Vasquez. Por enquanto vocês não me acham em nenhum lugar, mas vem novidades por aí. Cara, que social? Olha, pra não falar que vocês não me acham em ele lugar... quis lançar um teaser. Você não entendeu. É um teaser. Ele não quis. Mas, ó, eu tenho participado do podcast, ocasionalmente do podcast do blog Splash Pages, que é splashpages.wordpress.com. E, como eu disse, vem novidades por aí, vocês ficarão sabendo. O teaser foi melhor do que Batman vs Super-Homem. É verdade. André Panceira. Vocês podem me encontrar em agências de publicidade por aí, mas como ninguém vai sair da sua casa para me ver em uma agência, então podem me aguardar no teaser do Carlos Vasquez. Uhul! Aliás, como você se sente tendo estreado em podcast? Olha, foi bem legal, viu? Gostei bastante. Quem sabe dá pra vir mais, hein? Amigo, fala a verdade. Fala a verdade. 7 aqui tiraram o seu cabaço. 7 aqui tiraram o seu cabaço, André. Mas pode falar a verdade. Mas respeito, Cão. Depois de 3 horas de podcast. Eu te falo que eu preciso levantar um pouco, só isso. Que delícia, cara. Meu Deus! Márcio Neves! Eu já tô até me repetindo tanto que eu tô aqui com uma sequência de programas de participações diretas, mas mesmo assim vale a pena lembrar. www.speedtrap.com.br, podcast de Fórmula 1, exclusivo de Fórmula 1. Eu lá e os amigos discutindo. Ninguém não tem especialista, mas não precisa ter, falando bobagem lá sobre Fórmula 1. Ouçam lá. Thiago Deportal Soares. Bom, basicamente vocês podem me encontrar aqui mesmo, com podcasts, ocasionalmente em algum programa especial. Aqui no Fala Série quando eu consigo assistir a série. E no DN também, ocasionalmente. E estamos por aí. E quem quiser me seguir no Twitter, @Deportal, no Facebook, facebook.com/Deportal. E é isso aí. Edson Oliveira. Bem, todas as segundas-feiras estou no Dimensão Nerd. Fora isso, pessoal, leiam bons livros, leiam bons quadrinhos, assistam boas séries. E como diria o Nelson... Então é isso, minha gente, né? Essa é a nossa análise sobre o Demolidor. É claro que ficaremos de olho quando sair aí que Jessica Jones, quando sair Luke Cage, quando sair Punho de Ferro, Defensores, né? Porque tudo está interligado. Vamos ver se presta. Vamos ver. Nós voltamos semana que vem com mais um Fala Sério. Até mais! Amor e paz. Você ouve esse programa na Combo Podcast.